Esta é a cidade de Belo Horizonte, cidade que nasci e cresci. Hoje vejo BH como uma cidade apagada, sem expressão ou protagonismo em nada comparado com outras capitais. Não é uma cidade de destaque industrial, comercial de negócios, gastronômica ou de turismo, até mesmo o carnaval de BH parece ter sido apanhado pela esquerda, como se as festividades fossem somente para fazer apologia à perversão. BH vem sido governada há décadas com pensamentos de quem monopoliza o bem, como se soubesse o que é melhor para você, ainda que você discorde. O resultado não poderia ser diferente. Temos um município com mais de 2.300.000 habitantes, segundo o IBGE em 2022, um orçamento autorizado pelo Legislativo Municipal via LOA em 2024 de quase 20 bilhões de reais, prevendo inclusive um déficit, e inúmeros problemas, como a mobilidade urbana, que inclui o trânsito de veículos em geral, e a saúde pública, anseios maiores atualmente do povo belo-horizontino. Bom, eu acredito que tudo que o Estado faz será 10 vezes pior do que a iniciativa privada, 100 vezes mais caro e com 1000 vezes mais chances de roubalheira. Devemos entender e respeitar os elementos que geram a riqueza. Porém, o Estado existe, e simplesmente não aceitar isso é negar a realidade das coisas. Sendo assim, neste momento, busco preencher espaços de poder e, uma vez que fora tomado das pessoas recursos via tributos, não sendo possível devolver aos legítimos proprietários, busco então fiscalizar para saber se pelo menos tais recursos estão indo para onde foram prometidos e, concomitantemente a isso, desenvolver métodos de maior eficiência em sua aplicação. O famoso fazer mais com menos. Com isso, desonerando o contribuinte e reduzindo os impostos, quero buscar um ambiente para a geração de empregos e renda. Permita-me explicar um pouco a maneira como penso e as ideias que defendo, antes de a apresentação de qualquer proposta, pois somente assim temos a essência do pensamento político, ou seja, o que aquele candidato acredita e se ele sabe realmente o propósito dele pleiteando um cargo político. Conceitos são necessários para definirmos o posicionamento político de alguém, como o individualismo contra o coletivismo nas políticas públicas, o liberalismo contra o protecionismo nas políticas econômicas, conservadores contra revolucionários na visão de mudança política e social conforme o tempo, o federalismo contra o centralismo na organização política do Estado, libertários contra autoritários na política de liberdades individuais, capitalistas contra socialistas na política que também irá definir de quem é a propriedade dos bens, ou simplesmente honestos contra desonestos, em uma ética quase inexistente no meio político. Enfim, não existe modelo perfeito, pois tudo se resume na relação de poder entre seres imperfeitos. E isso é política na prática. Exercício de poder na relação entre as pessoas, ou seja, capacidade de impor regras a serem cumpridas. Sou avesso a transformações abruptas, revolucionárias, que não respeitam as experiências anteriores da humanidade. Não acredito em propostas que visam inventar a roda, ou seja, vejo a importância da prudência nas transformações, justamente por entender que existiu pessoas com os mesmos impulsos, com os mesmos desejos, que passaram por problemas semelhantes. Conhecer a história demonstra que você não está perdido no tempo. Faz levar em consideração os erros anteriores da humanidade para que as mudanças sejam verdadeiras evoluções e não um atraso que pode acabar repetindo os mesmos erros históricos. Ser conservador, portanto, não quer dizer ser retrógrado, ou seja, andar para trás. Um conservador admite mudanças, aliás, ele busca também evoluções, porém quer apenas que a mudança seja sólida e não replay de filme já assistido. Neste aspecto, eu sou um conservador. Entretanto, coloco o valor da liberdade acima como paradigma ético essencial para qualquer relação humana. Para mim, o valor da liberdade é um norte que deve orientar todas as decisões políticas de quem detém o poder. Ou seja, eu considero o indivíduo acima do coletivo. Isso é respeitar a sua dignidade como ser consciente. Por decorrência lógica, eu defendo o princípio da não agressão e o direito à propriedade privada. A troca de bens, serviços, a conduta de cada pessoa
bem como toda a relação entre os indivíduos deve ser acordada de maneira livre e sem imposição. A violência existe e irá existir, não podemos ignorar isso. Porém, ela somente pode ser utilizada para cumprimento de contratos legítimos ou para defesa, repelindo uma injusta agressão. Neste aspecto, sou um libertário. Aliás, o símbolo que carrego em meu boné há vários anos, a bandeira de Gadsden, me define como um ferrenho defensor da liberdade. Resumindo, eu gostaria que cada um tomasse conta da sua vida e que os políticos não achassem que sabem mais do que o próprio indivíduo o que é melhor para ele. Não acredito ser legítimo retirar recursos das pessoas contra sua vontade via tributos, ainda que seja com a desculpa de fazer o bem. Isso se o Estado funcionasse e se não tivéssemos corrupção, que é algo quase impossível. Sou, portanto, alguém que busca menos Estado e mais liberdade. Meu nome é Alexandre Lima, casado, pai de 2 filhos, advogado e empresário. Estou como candidato a vereador pela cidade de Belo Horizonte com o número 30444. Quero uma BH diferente, moderna, que gere riqueza, emprego, renda para a sua população. Que o povo belo-horizontino possa usufruir do município sem ter que passar horas no trânsito ou encontrar a cidade toda suja. Que a gente tenha destaque nacional, sobretudo no quesito liberdade, acima dos interesses dos políticos. Minhas propostas de maneira detalhada estão em minhas redes sociais. Se você se identificou e acha que eu posso ser merecedor do seu apoio, analise. Se você quiser me conhecer pessoalmente, inclusive, me leve até a sua família, seu ciclo de amigos, seu ambiente de trabalho, para conhecer seus projetos, se você tiver. Eu quero ouvir todo mundo em busca de uma BH diferente. Por uma BH com mais liberdade, eu conto com vocês no dia 6 de outubro.